Oi, pessoal. Depois de alguns anos trabalhando em cooperativas, eu resolvi criar alguns vídeos, começando pela estrutura das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, que na realidade são assim o fruto desses anos todos que a gente tem trabalhado para as cooperativas em todo o Brasil. Eu queria dizer, como ressalva inicial, de que estas instruções, elas dizem respeito mais às cooperativas singulares de produção, ou às cooperativas de produção do modo geral. Não diz respeito às cooperativas de crédito e às cooperativas médicas, que em alguns casos têm uma legislação um pouco diferente. Por exemplo, nas cooperativas de crédito, o mandato do Conselho Fiscal é igual ao mandato do Conselho de Administração. Nas cooperativas de produção, o mandato do Conselho Fiscal é anual. Todo ano tem eleição do Conselho Fiscal. Então, nas cooperativas de crédito, o Conselho Fiscal é eleito apenas uma vez, juntamente com o Conselho de Administração ou diretoria, dependendo da estrutura que a cooperativa tem. Bom, o nosso caso é a Assembleia Gerais de Cooperativas. Inicialmente é bom ressaltar o seguinte, o prazo de convocação da Assembleia Geral das Cooperativas é de 10 dias no mínimo de antecedência. Pode ser mais, pode ser 20, pode ser 30, pode ser, sei lá, o que a cooperativa escolher. Agora, tem que ser um prazo mínimo de 10 dias, não pode ser menos que 10 dias. Tá? A primeira convocação tem que constar a hora no edital, e se eu não houver número na primeira convocação, a segunda convocação é 1 hora depois, e a terceira convocação é 1 hora depois dessa segunda convocação. Então, assim, nós temos a convocação, vai ser 1 hora, vamos dizer que seja 1 hora da tarde. A segunda convocação, se não houver número, é 2 horas, e a terceira convocação é 3 horas. Esta ordem de horário pode, inclusive, constar do próprio edital de convocação. Pode fazer o edital de convocação dizendo que a Assembleia vai ser realizada no dia X, às 12 horas, se for o caso, na primeira convocação, às 13 horas em segunda convocação e às 14 horas em terceira convocação. Por que existem essas 3 convocações? Porque na primeira convocação o quórum é de 2/3 dos associados, de todos os associados com direito a voto. Então nós pegamos uma cooperativa que tenha 1.000 associados, nós vamos ter 1.000 dividido por 3 vezes 2, no caso, que é os 2/3. Então nós vamos ter praticamente 600 associados na primeira convocação. Na segunda convocação é metade mais 1 dos associados com direito a voto. E a última convocação é com o mínimo de 10 associados presentes, com direito a voto. Nas cooperativas de grau superior, que têm as filiadas e que podem ter eventualmente grupos de associados que se transformarão em filiadas no futuro, participam da Assembleia os delegados das filiadas, que são nomeados pela Assembleia, pela cooperativa filiada, e por estas são autorizados a participar da Assembleia. E os grupos de associados individuais participam através de um delegado. Um delegado apenas representa um grupo de associados individuais que no futuro irá se transformar numa cooperativa e que será afiliada à central, à federação, à confederação, dependendo da estrutura que se adote. Né? Então é importante se ressaltar que o seguinte, que toda cooperativa tem que ter o livro de presença dos associados. Se calcula que na primeira convocação houve tantos associados, na segunda convocação houve tantos associados e na terceira convocação houve um mínimo de 10 associados presentes. Quer dizer, a Assembleia não se realiza com sem que tenha um mínimo de 10 associados presentes. Tá? Quem é que pode convocar uma Assembleia Geral?
seja ordinária, seja extraordinária, o presidente, qualquer dos órgãos da administração, o Conselho Fiscal e 1/5 dos associados após a solicitação de convocação não atendida pela administração da cooperativa. Então, 1/5 dos associados podem, eles mesmos, fazer a convocação dessa Assembleia Geral. As deliberações dos associados, as deliberações das assembleias, elas atingem todos os associados, mesmo os presentes e os discordantes, né? Houve deliberação, houve um mínimo de votação e a deliberação da Assembleia atinge a todos os associados, mesmo aqueles que não estão presentes ou que discordam das deliberações que foram tomadas. Nós temos que ressalvar o seguinte: nas Assembleias Gerais ordinárias, o quórum de deliberação é a metade mais 1 dos associados presentes. Nas Assembleias Gerais Extraordinárias, o quórum é de 2/3 dos associados, ou seja, é preciso que haja 2/3 dos associados presentes para que haja aprovação de qualquer assunto levado a uma Assembleia Geral Extraordinária. No caso da ordinária, aquela que se realiza uma vez por ano, no prazo de 3 meses após o encerramento do exercício social, a deliberação é por maioria de votos, ou seja, metade mais 1 já houve a deliberação e houve a aprovação ou não dos assuntos que são levados a essa Assembleia. Nas cooperativas singulares, cada associado tem direito a somente 1 voto e não existe a representação por qualquer gênero ou por qualquer motivo. Então, preciso ficar claro que não existe hoje o voto por procuração, tá? Isso é uma prática que existia no passado e que, com o passar do tempo, foi extinta. Assim como foi extinto também as sociedades anônimas, as ações ao portador das sociedades anônimas. Em 1990, houve uma lei que fez com que essas ações todas hoje são nominativas. Não existe mais ação ao portador. Então, o nome que se dá hoje de sociedades anônimas é indevido, é sociedades por ações, porque não existem mais ações ao portador. A lei vigente, ela permite que as cooperativas que têm mais de 3.000 associados façam a escolha em núcleos, que sempre tem que ter o mesmo número de associados, que façam uma escolha de delegados. Esses delegados, apenas eles podem participar da Assembleia. Os não delegados que pertencerem a algum núcleo podem participar também, entretanto, sem direito a voz e voto. Então, eles não podem votar. Apenas quem pode votar são os delegados. Se a Assembleia é uma Assembleia de delegados, apenas os delegados podem votar e podem ser votados. No caso em que pode também haver a votação por delegado, é quando hajam associados que estejam a mais de 50 quilômetros da sede da cooperativa. Então, a cooperativa pode fazer núcleos, esses núcleos podem ser representados por delegados, e esses delegados participarão das assembleias, seja ordinária, seja extraordinária, e terá a mesma validade como se fossem os associados individuais presentes nas assembleias. Eventualmente, algum associado pode questionar a deliberação das assembleias. Então, existe uma deliberação da lei, uma definição na lei, que prescreve em 4 anos o direito do associado, e somente o associado pode fazer isso, representar contra a cooperativa, contra a deliberação de uma Assembleia Geral, seja ordinária, seja extraordinária. Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Ordinária é aquela que é realizada todo ano e que basicamente ela examina as contas do exercício anterior. Então ela é realizada... Hoje praticamente não existem cooperativas mais que fazem o exercício social não coincidente com o ano civil. Então nós temos a grande maioria hoje encerra o seu exercício social em 31 de dezembro, né? Então nós teremos janeiro, fevereiro e março, até março, para a realização da AGO, chamada AGO, Assembleia Geral Ordinária. E essa Assembleia Geral Ordinária vai definir, entre outros assuntos, a prestação de contas, vai aprovar ou vai ser submetida a ela a prestação de contas dos órgãos da administração,
a destinação das sobras ou o rateio das perdas, se houver, a eleição dos componentes dos órgãos da administração, do Conselho de Administração, da diretoria e do Conselho Fiscal obrigatoriamente, uma vez por ano, e a fixação dos honorários dos administradores e dos conselheiros, quando for o caso, e quaisquer outros assuntos de interesse social, exceto os mencionados no artigo 46. O artigo 46 é aquele que trata das Assembleias Gerais Extraordinárias. Então, a Assembleia Geral Ordinária, esse ano, por exemplo, nós tivemos muitas cooperativas que fariam a Assembleia em final de março, que em função da pandemia não puderam fazê-lo. A Assembleia, mesmo sendo realizada depois de março, mas ela tendo como assunto esses que nós citamos, que seria a apresentação das contas do exercício anterior, a fixação dos honorários, a destinação das sobras e quaisquer outros assuntos de interesse social. Isso é a Assembleia Geral Ordinária. Esses assuntos são de competência exclusiva da Assembleia Geral Ordinária. Então nós podemos dizer o seguinte, que a Assembleia Geral ela se reúne todo ano, nos primeiros 3 meses do ano, para as cooperativas que encerram o balanço entre janeiro e dezembro, que são, na realidade, a grande maioria das cooperativas, e elas têm até final de março para exercerem o seu direito de levar essas demonstrações a juízo da Assembleia. Então nós poderemos, geralmente nós teremos a realização da Assembleia Geral a partir de janeiro. Nós temos cooperativas aqui que encerram praticamente o seu balanço em meados de janeiro. E algumas, inclusive, em meados de janeiro, já fazem a sua Assembleia Geral Ordinária. Mas o normal é que as cooperativas comecem a fazer as suas Assembleias Gerais Ordinárias no início do mês de fevereiro, porque tem todo o mês de janeiro que podem elaborar as suas demonstrações, as notas explicativas, o parecer dos auditores, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório da administração, com mais calma, de modo que sejam demonstrações consistentes e que possam ser levadas à apreciação da Assembleia e aprovadas pela Assembleia. Então nós vamos, no primeiro momento nós temos assim, a Assembleia Geral Ordinária, ela se realiza nos 3 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e ela tem como objetivo a análise e a discussão, a análise e votação das contas do exercício anterior, do relatório da administração, do balanço ativo e passivo, da demonstração do resultado, do DOAR, do demonstrativo de resultados e da apuração das sobras. No segundo momento, ela vai fazer a destinação dessas sobras, se houver, ou o rateio das perdas, também se houver. Vai fazer a eleição do Conselho de Administração ou da diretoria e obrigatoriamente do Conselho Fiscal, porque ele tem que ser renovado ano a ano. A fixação dos honorários da administração, quando houver, e outros assuntos de interesse da sociedade. Só que em outros assuntos de interesse da sociedade é importante ressaltar o seguinte: nem nas Assembleias Gerais Ordinárias, nem nas Assembleias Gerais Extraordinárias é permitido que haja deliberação. Qualquer assunto levado sobre o título de outros assuntos ou assuntos gerais, não pode haver deliberação. Pode ser tratado, pode ser discutido, mas não pode haver deliberação. Uma coisa que também é interessante ressalvar é o seguinte: os membros do Conselho da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não poderão participar da votação das matérias que dizem respeito que a eles dizem respeito ou que dizem respeito ao exercício anterior. No caso, a prestação de contas da administração e a fixação dos honorários da administração e dos conselhos. Essas matérias têm que convocar ou pedir para a Assembleia nomear um presidente e um secretário ad hoc que irão conduzir a votação. Vejam bem, eles podem participar da discussão dessas matérias, não podem participar da votação. Então, na hora em que essas matérias são votadas, o presidente da Assembleia pede que a Assembleia nomeie um presidente ad hoc e um secretário ad hoc.
que irão conduzir apenas à votação dessas matérias. Ou seja, das contas da administração, do relatório da administração, do parecer do Conselho Fiscal, do parecer da auditoria e também a fixação dos honorários, seja do Conselho, seja da diretoria, seja do Conselho Fiscal. Então, essas matérias são, a votação dessas matérias são de competência exclusiva dos dirigentes eleitos ad hoc, ou seja, para realizar uma determinada tarefa na Assembleia. A Assembleia Geral Extraordinária. Como nós vimos, assim, a ordinária ela é realizada todo ano e ela basicamente tem o objetivo de aprovar as matérias do exercício anterior, fixação dos honorários e a eleição do Conselho Fiscal e da administração da cooperativa, quando for o caso, né? Na Assembleia Geral Extraordinária, o artigo 46 da Lei 5764, que de 1971, é claro em dizer o seguinte, que são competência exclusiva, que é a competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, a reforma dos estatutos, a fusão, incorporação e desmembramento, a mudança do objeto da sociedade e a apreciação das contas do liquidante, quando for o caso. Então, fora desses assuntos, é tudo competência da Assembleia Geral Ordinária. Agora, esses assuntos que nós mencionamos aqui são competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária. E, portanto, a votação desses assuntos, ela precisa de um quórum qualificado, ou seja, especificamente esses assuntos só podem ser aprovados por 2/3 do mínimo dos associados presentes na Assembleia. Existe uma dúvida e uma questão que está sendo levantada que diz respeito ao novo Código Civil. No artigo 59 e no artigo 999, menciona que os associados das sociedades anônimas, das associações e das cooperativas, inclusive, devem ser com todos os associados presentes. Nós acreditamos que vale, nesse caso, a Lei 5764, que é a lei específica das cooperativas, e que manda que apenas o quórum qualificado de metade mais de 2/3 dos associados podem fazer a reforma dos estatutos, assim como os outros assuntos que são competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária. No caso de realização simultânea de uma Assembleia Geral Ordinária e de uma Assembleia Geral Extraordinária, nós temos visto, nada impede que se façam 2 editais, um para a Assembleia Geral Ordinária e outro para a Assembleia Geral Extraordinária. E claro, com horários diferentes de uma e de outra. Agora, nada impede também que no mesmo edital seja convocada uma Assembleia Geral Ordinária e uma Assembleia Geral Extraordinária. Sendo que, quando for listar os assuntos, a ordem do dia, e os assuntos forem de Assembleia Geral Ordinária, coloca-se assim, em regime de Assembleia Geral Ordinária. E ali lista-se os assuntos que são de competência da Assembleia Geral Extraordinária. E eles são votados e aprovados ou reprovados na sequência que está sendo apresentada. E na sequência se coloca em regime de Assembleia Geral Extraordinária. Aí se colocam os assuntos que pode ser alteração estatutária, que é o mais normal, né? Fusão, incorporação e desmembramento, mudança de objeto e conta de liquidante. Isso tudo são competências da Assembleia Geral Extraordinária. Então, numa mesma Assembleia, vai ser realizada a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária, convocadas no mesmo edital. E se colocado, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada no mesmo local e data da Assembleia Geral Ordinária. Na realidade, é uma coisa só, Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária. Um dos assuntos que tem causado uma espécie de celeuma nas assembleias, das cooperativas, é aquele que diz respeito à fixação dos honorários da administração, ou do conselho, ou dos conselheiros de administração, conselheiros fiscais. Então, existem exemplos de cooperativas que delegam o poder da fixação dos honorários para o conselho de administração.
Nós achamos que não existe nenhum impedimento para isso. Tanto que nas Assembleias Gerais Ordinárias menciona-se que esse assunto será submetido a ela quando for o caso. Ou quando for o caso, se a Assembleia pode mais, pode menos. Ela pode delegar esse poder ao Conselho de Administração, como algumas cooperativas, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, já estão fazendo. Delegam o poder, de fixação dos honorários, tanto do Conselho de Administração, da diretoria, do Conselho Fiscal e outros, se houver, ao Conselho de Administração. Uma outra coisa que nós temos um exemplo recente aqui do que aconteceu, foi de que a ata encaminhada à junta não é exatamente igual à ata que foi transcrita no livro de atas da Assembleia. Então se recomenda que o livro de atas seja assim uma cópia, ou que a cópia que vai para a junta seja exatamente uma cópia ipsis literis daquilo que consta no livro de registro de atas da Assembleia. Então se a recomendação que se dá, algumas cooperativas têm como uso fazer com que a ata da Assembleia seja redigida no mesmo momento em que está sendo realizada a Assembleia. O ideal é que, ao final da Assembleia, o presidente da Assembleia peça a indicação por parte dos associados, de no mínimo 10 associados que vão assinar essa ata depois. 5 ou 10 dias depois, que seja de fato uma ata que representa o que foi discutido na Assembleia e que possa ser transcrita, porque nós vemos que aquilo que vai ser encaminhado para a junta, no final consta assim: esta é a cópia fiel da ata que se encontra transcrita no livro tal, as folhas tais e tais. Então é recomendável, inclusive para efeitos legais, é o que consta, que a ata que está do livro seja a mesma ata que está na junta, registrada na junta comercial. Se a ata que está no livro não bate com a ata que está na junta comercial, é um caso inclusive de penalização dos administradores. Outro caso que também tem acontecido é a renúncia dos administradores. No caso da renúncia dos administradores, as Assembleias Gerais, tanto a ordinária como a extraordinária, podem fazer a nomeação dos administradores para cumprir o mandato até o seu final. Ou seja, se o administrador renuncia no meio do mandato, os administradores, a Assembleia pode determinar a nova eleição e os novos administradores vão exercer o cargo até o final do mandato dos antigos administradores. Eu queria agradecer aos que estão ouvindo e que estão vendo esta apresentação e prometer que nos próximos dias nós vamos providenciar para que outros assuntos que também dizem respeito a cooperativas sejam levados a esse mesmo meio. E nosso muito obrigado por enquanto.